Eu saúdo a todos com a graça, a paz e a alegria do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, eu louvo e exalto o teu santo nome por causa da tua infinita misericórdia. Continua, Senhor, a derramar a tua graça, dá-me a tua graça para poder falar das verdades que são dos céus, revelado por teu Espírito Santo, que veio através de Jesus. Eu glorifico o teu nome por mais essa oportunidade em nome de Jesus. Caros amigos e irmãos, eu espero que todos estejam bem. Nós iremos crescer um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus, porque certamente nós carecemos de estar conectados com os céus. Hoje nós iremos falar de uma temática, prioridade. A prioridade é buscar o reino de Deus. Antes de nós falarmos sobre essas questões, é importante a gente fazer um paralelo, né, objetivo, porque nós não temos tempo e não seria até sensato fazer um vídeo muito longo com todos os detalhes. Mas a gente vai pegar a essência do que é o reino dos homens e o reino de Deus. Vamos fazer um comparativo para que a gente possa entender e no final a gente trazer o que nós precisamos colocar em prática em relação a priorizar o reino de Deus. A nossa vida como seres humanos pecadores, nós podemos dizer que era o reino dos homens. Com a queda de Adão e Eva, entrou o pecado, consequentemente veio a imperfeição humana, a rebeldia, a desobediência, a desordem e obviamente as trevas. Isso é o reino dos homens. E esse reino dos homens, ele se confirma nas atitudes de nós, seres humanos. Todos os seres humanos, eles são tendenciosos aos erros. Obviamente que pessoas usam mais para o mal e outros tentam se consertar. Mas o reino dos homens, o reino pecador, ele se confirma como a gente vê todos os dias. No ódio, na ganância, na mentira. A mentira nesse reino dos homens é a moeda de troca. Mentira é a moeda de troca do reino dos homens. A idolatria, o culto aos outros deuses, o roubo, o egoísmo, a prostituição desenfreada de homens e mulheres, a feitiçaria, a violência, a crueldade, o orgulho, soberba, a arrogância. E tudo isso por amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E todos esses males, eles aumentam por causa desse orgulho, dessa soberba, dessa ganância sem fim por acumular riquezas, acumular títulos sobre títulos, fama, ostentação, riquezas em cima de riquezas, engordar a conta bancária. E o reino dos homens, boa parte das pessoas, elas querem esse tipo de ostentação sem olhar preços, sem saber com quem se estão pisando, sem se importar se tem ética, se não tem ética, se vai machucar alguém, se não vai. O importante para a maioria das pessoas do reino dos homens é ser famoso e ganhar e acumular dinheiro, títulos e mais títulos, apenas para o seu egocentrismo. A busca desenfreada por essa questão de colocar o nome na fama faz com que os reinos dos homens cada dia mais sejam mais egoísta e mais egoísta. O reino dos homens é o reino de desumanidade, cheio de mazelas, de crueldade, idólatra, prostituído, de mentira, de engano, como já disse e afirmo, são as moedas de troca. Isso nós vemos todos os dias. Este é o diagnóstico do reino dos homens neste mundo. Como o reino dos homens se comporta. Nós não precisamos, a cada dia, nós vemos essas questões todas da soberba, da violência, da crueldade, da prostituição, da idolatria, do amor ao dinheiro, da violência e da crueldade. Agora vejamos os textos que eles vão falar sobre o reino de Deus. Eu preciso ter consciência de que era o reino dos homens e o que era o reino de Deus. O que seria o reino de Deus? Como Deus é santo,
como Deus é puro, como Deus é perfeito, o Senhor Deus, Yahvé, que é o nosso Deus, né? Ele é amor, mas é justiça. E assim como o juiz, todas as virtudes vêm dele, trazidas com a vinda de Jesus, o Cristo. Por meio de Jesus Cristo, a vinda de Cristo, ele trouxe o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A gente vai ver o reino dos homens de uma forma objetiva e prática, a gente vê todos os dias. Isso não tem mistério. Mas o que seria o reino de Deus ou o reino dos céus? Como veio o reino dos céus? O reino dos céus veio através de Jesus Cristo. O reino dos céus é salvação exclusiva em Jesus. O reino dos céus é a libertação de todos os males do nome de Jesus. O reino dos céus é perdão dos pecados, é o amor como dom supremo que está em Jesus. O reino dos céus é esperança, é fé, é justiça, é verdade, é integridade, moralidade. O reino dos céus, ele que criou a família, ele valoriza a família, ele tenta de todas as formas preservar a família. A misericórdia, especialmente em defesa dos mais fracos, dos órfãos, das viúvas, dos idosos, da criança. O reino de Deus é a paz que está em Jesus. É o autocontrole que o ser humano pecador não tem, que precisa do Espírito Santo, que é através de Jesus Cristo. A Ele é a luz, o reino de Deus. Humildade no mundo soberbo, egoísta, cruel. A humildade nós só conseguimos através do reino de Deus que está em Jesus Cristo. A alegria, né, que é um dos frutos do Espírito Santo, amor, alegria e paz, que é o segundo. E o principal, a santidade. Em Levíticos 11 e 45, o Senhor disse: sede santo porque eu sou santo, eu lhe libertei da terra do Egito. Em 1 Pedro 1,16 diz: sede santo porque eu sou santo. Esse é o caráter, esses são os atributos de Deus, do reino dos céus. E o reino de Deus traz todas essas virtudes de amor, de paz, de alegria, de salvação, de cura, de libertação. Eles estão em Cristo Jesus. A inclinação ao erro, ela já está impregnada no ser humano por causa da queda em Adão e Eva. A queda do homem faz com que se afirme as consequências disso, que é o reino dos homens, como já falamos. Naturalmente e infelizmente nós somos tendenciados a cometer erros. Somos tendenciados a ser orgulhosos, somos tendenciados a ser egoístas, somos tendenciados a briga, somos tendenciados a odiar, mas aí vem o reino de Deus em Cristo Jesus para nos trazer a esperança de cura e de libertação. O reino dos homens, nós já somos impregnados a fazê-lo, a confirmar o reino dos homens, em injustiças, em egoísmos, em orgulhos. Mas o reino de Deus precisa de esforço. Mateus 11:12, o reino de Deus é tomado por esforço. As pessoas precisam desejar, nós precisamos desejar, nós precisamos querer, nós precisamos buscar em Cristo Jesus o que é lá do alto. Não temos aqui na terra, veio através de Jesus. Nós vimos a realidade dos reinos dos homens, que é infelizmente um mundo que jaz no maligno. Mas toda a plenitude dos céus está em Jesus. Em Marcos 1,13, o próprio Senhor Jesus ele disse o seguinte: quando Jesus começa o seu ministério, ele disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele disse, ele estava falando de si mesmo. Ele disse: eu trouxe a salvação, eu trouxe a cura, eu trouxe a esperança, eu trouxe a paz. Aquele que se esforçar a me buscar e me seguir, ele estará no reino dos céus. Aquele que entregar a vida a Jesus, estará escrito o nome da vida e obviamente terá escrito o nome nos céus. Jesus, Hebreus 1,3 diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Quando nós falamos de reino de Deus, falar de reino de Jesus é a mesma coisa, porque a plenitude da santidade, do poder, da pureza do Deus Todo-Poderoso está em Jesus. Hebreus 1,3 parte B. Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não são as coisas dessa terra que é o reino de Deus, mas a justiça que vem de Deus, a paz que vem de Deus e a alegria que vem do Senhor.
Por isso que em Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se busca tanta coisa nesta vida, nós buscamos tantos ideais, tantas coisas, tantos títulos, terras, casas e mais casas, e ostentações e mais ostentações, mas muitas vezes se esquece do reino de Deus. E só no reino de Deus, através de Jesus Cristo, nós encontramos a salvação, e certamente Ele acrescentará ainda nessa terra as nossas necessidades. Se buscarmos o reino de Deus que está em Jesus, se buscarmos com nossas forças o reino de Deus que está em Jesus, as nossas necessidades serão supridas. As nossas necessidades financeiras, as outras necessidades materiais, as necessidades emocionais serão supridas. A maior prioridade é a salvação que está em Jesus. O restante será acrescentado. Então, que Deus nos abençoe, e que Ele nos permita ter uma outra oportunidade. Em nome de Jesus. Espero que tenha contribuído para alicerçar a sua fé. Se você não se inscreveu, deixa um like nesse vídeo, se inscreva, ativa o sininho. Isso nos ajudará a continuar. Deus abençoe, em nome de Jesus.